Esse é o nosso podcast Amar de Novo, onde nós discutimos estratégias na sua jornada para abrir o coração para amar de novo, depois de um término de um relacionamento. O meu nome é Ulisses Aguiar e o tema de hoje é queda de braço contra o amor. Enfim, um tema muito rico, como eu falei para vocês. Vou apresentar aqui para vocês exemplos, histórias, estratégias, ferramentas, várias coisas muito bacanas para que vocês já consigam colocar em prática. Apesar das dores, às vezes, que você pode carregar, bagagem emocional, enfim. Às vezes uma palavra muda tudo. É aquele esquema que a pessoa quer ver o sol nascendo, só que em vez de ela estar caminhando para o leste, ela está indo para o sentido contrário sem perceber. E é isso que eu vou te apresentar aqui hoje. Às vezes uma palavra, uma conversa, um exercício que seja, muda totalmente uma pegada sua, um caminho que seja, e por via de consequência muda toda a sua jornada, muda toda a sua experiência com relação ao amor daqui para frente. E é isso que eu quero lhe oferecer hoje, tá bom? Para a gente começar, queria fazer uma breve ilustração. O que eu estou querendo dizer com fazer queda de braço contra o amor? Queda de braço contra o amor é, em síntese, em uma única palavra, autossabotagem, tá? Mas eu não gosto muito dessas palavras, assim, etc e tal. Eu prefiro destrinchar. Vamos explicar isso daqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina que você vai preparar um bolo, tá certo? Ou você já preparou um bolo, enfim, não importa. Ou já conhece alguém que fez isso, tá? E o que acontece? Às vezes a pessoa fica com medo do bolo estar muito cru ou do bolo ter passado do ponto. Ela não confia em como o bolo está sendo preparado. Aí ela vai lá e abre o forno antes do bolo estar pronto. Isso acontece várias vezes. Aí a pessoa pensa, poxa vida, sempre que eu faço bolo, ou fica cru ou fica queimado, passou do ponto. Eu não sirvo para fazer bolo, ou é um defeito do fogão, enfim, esse tipo de coisa. Outras pessoas, por outro lado, como já experimentaram bolo e queimaram a boca, deixam o bolo em cima da mesa esfriando, porque tem medo de queimar a boca de novo. E aí, conforme aquilo vai esfriando, vem lá alguém, pega aquele pedaço de bolo, ou pega o bolo inteiro. E aí o bolo já foi embora. Ou às vezes o tempo é tanto que às vezes o bolo está com 60, 70, 80 anos e aquela oportunidade, aquele relacionamento já passou. Isso se a pessoa ainda estiver viva. Então, por medo, muitas pessoas às vezes acabam deixando passar oportunidades que estão bem na frente delas ou ao redor que seja. E as oportunidades acontecem a cada momento, a cada instante. Então, se você pensa, poxa vida, eu estou procurando alguém, mas eu não encontro. Ou, por exemplo, eu desisti de amar, mas imagina que tem uma outra pessoa que está do outro lado, que pode ser o par seu, a par sua, por assim dizer. Imagina o que acontece se ela também, ou se ele também parar de procurar, se ele ou ela também desistir. Os dois vão morrer na praia. Agora, se os dois estiverem na mesma pegada, no mesmo caminho, tanto mais fácil, eles dois vão se encontrar. É o que eu tô querendo dizer. Um sozinho até consegue, mas o esforço é muito grande. E talvez quando um encontre o outro, seja como aquele bolo que eu falei para vocês, que ou já vai estar muito, muito frio, ou já tá no, enfim, isso se ainda estiver vivo. Porque o tempo passa muito depressa, a vida passa muito depressa. Agora, como é que isso funciona em matéria de amor, propriamente dito? Vamos mergulhar um pouco mais. Que eu tô falando aqui em queda de braço contra o amor. Tem um filme, aqui fazendo um breve alívio cômico, por assim dizer, tem um filme de mais ou menos 1980, com o Sylvester Stallone, em que ele é um caminhoneiro que faz braço de ferro, faz queda de braço contra outros caminhoneiros. E um dos vilões, vamos dizer assim, do filme, ele fala o seguinte, eu sou uma máquina, eu sou uma máquina, ele se referindo à habilidade dele em queda de braço, tá? Em matéria de amor, é a mesma coisa, tá certo? Quando nós fazemos queda de braço contra o amor. As pessoas, sem perceberem, dizem para si mesmas que elas são máquinas. Eu sou uma máquina. E aqui existem 6 tipos de máquinas. Essencialmente, tá? Existem essencialmente 6 tipos de máquinas com relação à queda de braço do amor. Eu sou uma máquina de queda de braço em relação ao meu amor com decepção. 6 tipos de máquinas. Essas máquinas são decepção, proteção, solidão, serventia, beleza e vingança. É sobre isso que eu vou comentar aqui contigo, a título de início dessa nossa conversa, mergulhando um pouco mais. Como é que funciona essa máquina de decepção? Essa nossa máquina de decepção de queda de braço? Como é que funciona isso? Queda de braço porque uma parte da gente quer voltar a amar, acredita ainda no amor, mesmo que seja uma parte tímida. Mas tem um outro componente, tem uma outra parte nossa que resiste àquilo, que oferece aqueles mas isso, mas aquilo. São coisas mais ou menos assim, mas eu sou feio, mas eu sou feia, mas eu tenho X de idade, mas eu já passei da idade de namorar,
mas eu sou viúvo ou mas eu sou viúva, mas eu não sou bonito ou eu não sou bonita o suficiente, mas eu sou gordinho, mas eu sou gordinha. Esse é o contracomponente do querer amar. Esse é um dos contracomponentes. É como você se vê, como você se enxerga, como você espera que a sua vida esteja daqui para frente com relação ao amor. Tem tem o componente que você quer amar, você tem esse desejo, mesmo que seja pequeno, uma pequena parte sua ainda tem a esperança, ainda tem o laivo de esperança, mesmo que o discurso externado seja, não quero isso. Mas lá dentro, poxa vida, eu gostaria de ser amado, eu gostaria de amar de novo. Poxa vida, mas tem o contracomponente, que é justamente essa autoimagem negativa. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou gordinho, eu sou feio, enfim, eu já passei por X divórcios, já passei por X separações, esse tipo de coisa. Agora, um outro tipo de queda de braço com relação ao eu quero amar, mas é a queda de braço que a gente acaba fazendo com o nosso parceiro, com a nossa parceira. Por exemplo, eu quero amar, eu quero ser amado, enfim, mas ele não faz isso, ele não, ou ela não faz isso, ele não é aquilo, ou ela não é aquilo outro, ele ou ela não me trata assim ou assado, é alguma coisa que falta no outro, tá certo? Mas, poxa vida, foi a pessoa que escolheu ficar com aquela outra pessoa, ninguém obrigou um a ficar com o outro. Só que chega uma hora no meio do caminho que alguma coisa acontece. Essa coisa que acontece pode ser uma perda de interesse, pode ser queda na rotina, pode ser inveja, achar que a grama do vizinho é mais verde que a minha, pode ser várias coisas. De toda forma, a queda de braço que acontece aqui é com relação ao seu parceiro, ou com relação à sua parceira. Achar que ele ou ela é que tem um problema, tá certo? É porque o outro não faz uma coisa pra você que você se sente assim. É isso que eu tô querendo dizer, tá? E eu falei pra você que existem 6 tipos de máquinas diferentes com relação à queda de braço do amor. Por que máquinas? Em referência ao filme que eu falei pra você da queda de braço, que o cara falava que ele era uma máquina. Eu sou uma máquina, eu sou uma máquina, tal. E como isso acontece? No caso da decepção, máquina de decepção. Como é que funciona isso de máquina de decepção? Quando a pessoa entra em um relacionamento, ela no sistema dela já vai se auto-sabotando, sabendo que ela vai se decepcionar. Ah, eu vou me frustrar. Ela já está preparada para isso. Então ela entra naquele processo, no mecanismo, na máquina da decepção. Eu vou me decepcionar. Todo relacionamento sempre me decepciona, sempre me deixa triste. E quando não é assim, quando ela não tem a certeza, na convicção dela, que ela vai se decepcionar, o contracomponente disso é que ela vai decepcionar o outro. Eu vou fazer ele ou ela infeliz, eu vou fazer ele ou ela sofrer, porque eu não sou bom o bastante, eu não sou bom o suficiente, eu não sou boa o suficiente. Então é a decepção, essa é a máquina da decepção. Quando eu não me decepciono, eu estou decepcionando o outro. Essa é a primeira máquina. Segunda máquina, máquina da solidão. Máquina da solidão, ela se manifesta da seguinte maneira. Eu, quando percebo que eu estou me envolvendo, eu tiro o pé do acelerador. Alguém fala, meu, beleza, gostei de você, a gente tá junto há X tempo, vamos namorar? O que acontece? Eu fico com medo de me envolver. Então a minha máquina da solidão fala mais alto do que o meu amor, do que a minha vontade de amar de novo, do que a minha vontade de me abrir ao amor de novo. Então, como a máquina da solidão fala mais alto, eu falo, não, eu prefiro não me envolver, eu prefiro continuar sozinho. Ou o contracomponente, uma outra forma dessa máquina de solidão se manifestar, é quando o parceiro ou a parceira abandona a gente, deixa a gente negligenciado em qualquer canto, liga uma vez por semana, e eu não tô nem falando de ver, tá? Tô falando de ligar uma vez por semana. Lembra do parceiro uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias tem alguma relação, algum contato íntimo, ou alguma coisa assim. Aquela coisa do tipo, poxa vida, você quer conversar com o seu parceiro, quer conversar com a sua parceira, mas ele ou ela não tá disponível para você. Mas você aceita isso, porque como a máquina da solidão está ativa nesse sistema, a gente aceita passar por esse desprezo, esse menoscabo, isso de deixar de lado. Então, quando eu não deixo de lado, eu sou deixado de lado. E a máquina da solidão aceita isso. Todos esses sistemas que eu estou te apresentando, eles são máquinas que levam a gente a trabalhar em queda de braço contra o amor. Tá? Terceira máquina, máquina da proteção. Máquina da proteção é o seguinte, eu tenho que me sentir protegido. Eu tenho que me sentir protegido. Então, meu parceiro ou minha parceira tem que estar sempre me protegendo. Aí acaba tendo aquela figura do parceiro pai ou parceiro mãe. A pessoa não está namorando, ela está procurando um pai ou uma mãe. Às vezes está procurando um irmão ou uma irmã, e aí o relacionamento se deteriora, vamos dizer assim, se transforma em amizade. Ou uma relação que não é de namorado, não é de casal, é outra coisa.
Então, esse é um componente, né, da máquina da proteção. Eu tenho que me sentir protegido. Então, eu busco no meu parceiro ou na minha parceira a figura de um pai ou a figura de uma mãe. Outra forma da máquina da proteção se manifestar é quando nós queremos nos proteger de tudo. Então, como eu quero me proteger de tudo, qualquer elemento que eu identifique que possa me levar aí a um exercício de imaginação, eu associo com alguma coisa que já me aconteceu, eu associo com um ex-namorado ou uma ex-namorada, enfim, vai acontecer de novo e eu corro daquele relacionamento ou nem entro. Eu só imagino como teria sido, tá certo? É assim que a máquina da proteção também se manifesta. Uma outra máquina, a nossa próxima máquina, é a máquina da servidão. Máquina da servidão, ela se manifesta da seguinte maneira: eu tenho que servir, eu tenho que ser super solícito, eu tenho que estar sempre ali, sempre presente. Quando o meu parceiro, minha parceira for enxugar o lábio com um guardanapo, eu pego o guardanapo e eu enxugo a boca dele, eu enxugo a boca dela. Antes dele ou dela espirrar, eu já falo saúde, aquela mega master power solicitude, a pessoa se ajoelha, faz salamaleque lá, etc e tal, faz tudo e tudo pelo parceiro ou pela parceira. Aquela história do tipo, mas eu te dei isso, eu te dei aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo outro para você. Como você pode me deixar? Pessoas que dizem isso ou pensam isso é porque elas estão trabalhando com essa máquina da servidão bem forte, ativada. E isso é uma queda de braço contra o amor. E além da máquina da servidão se manifestar por esse viés, também se manifesta quando a pessoa espera do outro que o outro tenha por ele ou por ela uma servidão absoluta, como se fosse um servo venerando um senhor ou uma senhora. Tem que fazer de tudo por mim ou para mim. Se não fizer, se não estiver presente para mim, se não me trouxer doces todos os dias, se não pentear meu cabelo quando acordar todos os dias, se não falar que eu sou bonito ou bonita todos os dias, enfim, se a pessoa não se sentir servida, assim, ao máximo do parceiro ou da parceira, ela fica ou ele fica infeliz com o relacionamento. Essa é a máquina da servidão se manifestando em queda de braço no relacionamento. Próxima queda de braço que eu queria apresentar para vocês é a máquina da vingança. A máquina da vingança, eu acho que ela é mais perigosa, viu, galera? A máquina da vingança é o seguinte: eu entro num relacionamento, ou eu quero entrar em um relacionamento, para destilar um veneno que eu tenho. Às vezes eu nem percebo isso. Eu quero destilar um veneno, eu quero pagar, quero que a pessoa pague, né? Algo que alguém fez contra mim, mas eu vou devolver em outra pessoa. Aquela coisa do tipo, homem nenhum presta, ou mulher nenhuma presta. Aí o que ele faz ou o que ela faz? Entra em um relacionamento e aí mesmo sem perceber, ele destila ou ela destila aquele veneno, aquele ódio, aquele espírito de vingança em cima do parceiro que, meu, tá pagando pato à toa. Ou às vezes, uma coisa mínima que o outro faça, um atraso que seja. Poxa vida, eu atrasei 10 minutos no encontro, eu atrasei meia hora, atrasei uma hora que seja no encontro. Aí o outro parceiro ou a parceira vai lá e descasca o cara, ou vai lá e descasca a menina. Como ousa, meu tempo não é mais caro que o seu, etc. Quem você pensa que eu sou para você me deixar esperando? Eu não sou qualquer um, eu não sou qualquer uma. Pega a menor oportunidade que seja como um pretexto para destilar vingança. Destilar dor, aquele espírito furioso, por assim dizer. E outra forma que essa máquina de vingança tem por manifestação em um relacionamento é quando a pessoa acredita que o outro pode fazer dela de gato e sapato. Coisa do tipo, a pessoa é agredida, passa por violência doméstica, passa por violência psicológica, passa por diversos tipos de profanação do eu, inclusive as sutis, mas ela ainda assim diz para si mesma, mas ele é o meu amor, ou mais ela é o meu amor. A pessoa aceita passar por aquilo como se ele ou se ela merecessem aquilo. E de onde vem isso? Isso vem, via de regra, de uma experiência de culpa, de uma experiência de abandono, ou de uma experiência de arrependimento. Seja como for, se manifesta num relacionamento pela forma da vingança, do espírito de vingança. O outro pode se vingar contra mim, mesmo que contra ele ou contra ela não tenha feito nada. Então pode me tratar mal, pode me ofender, pode tomar meu dinheiro, tomar minhas coisas, pode botar o dedo na minha cara. A pessoa aceita isso, como se fosse uma medida para ela resgatar uma culpa, ela resgatar um débito, ela resgatar alguma coisa que ficou no passado dela, mas ela não superou. Ou talvez ela nem tenha isso consciente para ela, mas é assim que se manifesta. Então, por que eu digo que isso aqui é muito perigoso, talvez seja a máquina mais perigosa? Porque quando a gente aceita fazer de tudo, se submeter a tudo quanto é coisa, por um parceiro ou por uma parceira, chega uma hora que a gente abandona a nossa própria identidade. Ultimamente não é o termo correto. Em último caso, quando a pessoa fala, eu perdi a minha identidade, eu não sei quem eu sou,
em um relacionamento. Eu não sei quais são os meus sonhos mais em um relacionamento. Provavelmente essa pessoa passou por um processo muito grande de vingança que ela aceitou que fosse praticada contra ela, ainda que inconscientemente. Ela aceitou tudo, ela se submeteu a tudo. Ela é uma profanação que chega ao abismo, uma profanação abissal de sofrimento, que a pessoa aceita passar. E às vezes isso dura 1 ano, 2 anos, 30 anos, 40 anos, enfim. E o discurso da pessoa às vezes é: eu tenho esperança que ele ou que ela vai melhorar, ou diz: a vida é assim mesmo, a vida não é assim mesmo. O amor, o carinho, o relacionamento não é assim mesmo, tá bom? Agora a sexta máquina. A sexta máquina é uma coisa que, sobretudo quando eu estava na faculdade, eu não percebia, eu não entendia porque era assim. Mas chegou uma hora que eu entendi, e é o que eu estou compartilhando aqui. A sexta máquina é a máquina da beleza. A máquina da beleza é o seguinte: talvez você já tenha visto é, casais que eles não têm, eles não combinam muito, por assim dizer. Tipo, o menino é muito bonito, mas ele tá com uma menina que, meu, onde você achou essa menina? Ou a menina é muito bonita, a menina é uma princesa, mas lá tá do lado de um cara que, nossa, onde é que você achou esse traste? Entende? Essa é assim que se manifesta a máquina da beleza, externamente falando, tá? Às vezes até o casal é um casal que combina fisicamente, mas os valores não batem. Tipo, ele é sonhador, por exemplo, ou ele é impulsivo, e ela, por outro lado, ela é pé no chão, ela é comedida. A máquina da beleza, ela se manifesta tanto no viés externo, quanto no viés de valores. O que está dentro? O que está dentro? Porque existe um fenômeno chamado administração por números visíveis, que é basicamente aquilo que você vê ou aquilo que você quer ver. E aí projeta aquilo como se não é verdade absoluta. Quando a pessoa está com uma pessoa, quando a pessoa está com um parceiro ou com uma parceira que não é tão bonito quanto, vamos dizer assim, via de regra é porque essa máquina da beleza está ativa na pessoa. Então ela pensa que, poxa vida, eu não sou feio, eu não sou bonito, eu sou bonita. Então eu aceito ficar com uma pessoa que seja do meu mesmo padrão de beleza. Tem experimentos disso diversos, de pessoas colocadas em filas, uma frente à outra, e cada um tinha um número em cima, que um não, ou nas costas, eu lembro que um não via o número do outro. Mas as pessoas que se achavam tão bonitas quanto aquela pessoa que tinha o número X se aproximavam. Isso daí é como a pessoa se percebe, como a pessoa se vê no outro também, entende? Essa daí é a máquina da beleza. Agora que eu já te apresentei essas 6 máquinas, você já deve estar pensando: poxa vida, isso daqui pode ser assim na minha vida, isso aqui pode ser assado. Ah, uma coisa que eu esqueci com relação à máquina da beleza, falar sobre os sonhos e afins. Às vezes nós achamos que nós não somos capazes de viver X ou de viver Y. Então a gente acaba escolhendo pessoas que têm sonhos nenhum ou sonhos medíocres. Coisas do tipo: poxa vida, eu queria tanto ser, por exemplo, um dançarino ou uma dançarina. Eu queria tanto ser um professor ou uma professora. Eu queria tanto X. E como eu acho que isso daí é um sonho impossível, eu acabo escolhendo, isso daí é um mecanismo inconsciente. Eu acabo escolhendo uma pessoa que também tem sonhos que vão ser frustrados. E às vezes o relacionamento tem justamente a frustração agravada, o desconforto agravado, e vira um relacionamento infeliz, medíocre, monótono e por aí vai. Máquina da beleza, encerramos. Agora, existem outras formas da gente trabalhar essa queda de braço do amor. Existem outras formas de a gente trabalhar isso. Eu falei para vocês aqui que eu tinha muitas coisas para apresentar para vocês. Eu preparei esse conteúdo com muito carinho. Eu pensei bastante antes de falar isso daqui, porque tem coisas delicadas que eu preciso tornar mais próximo, e eu quero que você coloque isso em prática, eu quero que você aplique, quero que faça diferença para você. Então eu vou dar mais um passo aqui com você. Esse mais um passo é o seguinte: tem uma história que é muito breve, tá? Muito breve. Sobre o amor entre um povo indígena. Eu não lembro como chamava esse povo, tá? Mas tinha um casal que se gostava muito, e eles queriam garantir que eles nunca iam se separar. E aí eles chegaram ao pajé lá, ao cacique, eu não sei, ao chefe deles lá, e falaram o seguinte: olha, a gente sabe que você é um cara muito sábio e a gente queria a sua bênção, digamos assim, a sua proteção, a sua, enfim, para proteger o nosso relacionamento. A gente quer ficar junto para sempre. Você tem como fazer alguma coisa pra gente, pra isso daí acontecer? Ele falou assim: sim, beleza. Então o que que vocês vão fazer? E aí o chefe falou para esse casal, falou pro menino: menino, você vai buscar a águia mais brava, mais power metal que você conseguir encontrar. E ela tá em tal lugar. E aí falou pra menina: menina, Índia, você vai procurar o falcão mais raivoso, assim, mais lendário, assim, tipo,
arredio, o cara é muito livre, um falcão lendário, assim, para capturá-lo. E vai trazer isso daqui para cá em 3 dias, mais ou menos, ou 3 meses, não tenho certeza. Aí os dois chegaram ao dia marcado e trouxeram. O menino trouxe a águia e a menina trouxe o falcão. Legal, chefe, e agora? O que, que a gente faz? Aí o cacique, o pajé, não lembro, falou o seguinte: agora vocês vão amarrar os pezinhos dessas duas aves juntos e vão soltar para elas voarem. E as aves não conseguiam voar, elas só se debatiam, elas percebiam que elas não conseguiam voar, em dado momento ficavam presas ao chão, e aí uma começou a machucar a outra, porque uma queria aniquilar a outra para conseguir ser livre de novo. E aí o chefe falou o seguinte: agora pode cortar a corda. E aí cortaram a corda dos pés das aves e as aves voaram livremente. A lição dessa historinha é a seguinte: no relacionamento, nós escolhemos entrar. Ninguém obriga a gente a entrar no relacionamento. Da mesma maneira que você escolheu entrar, o seu parceiro ou a sua parceira também escolheu entrar. E escolher é um ato de liberdade. Então, no relacionamento, uma das coisas que pode ser uma tortura, por assim dizer, para quem tem medo de perder, é justamente deixar o parceiro ou a parceira ser livre. E o que eu estou querendo dizer com ser livre? É ser livre para ser ele mesmo, ser livre para ser ela mesma. Porque às vezes nós queremos mudar o parceiro ou achamos que vamos mudar o parceiro. Coisa do tipo, ele hoje bebe pra caramba, mas quando ele estiver comigo, eu vou fazer ele mudar, ele vai parar de beber. Não entra nessa. Ainda que ele consiga, ainda que você consiga fazer com que ele chegue a esse objetivo, vai ser um desgaste muito grande, talvez. Pode ter muita briga, talvez. Então, que ele seja livre para ser quem ele quiser e você também. Da mesma forma que você quer ter o direito de ter transparência no seu relacionamento, você quer saber quem tá do seu lado, quer saber quem tá com você, quer saber se você pode contar com ele ou com ela em todas as horas. Ele também, ou ela também, quer saber se pode contar com você, se ele enxerga você. Enfim, isso só acontece quando o casal é livre. Livre, que eu falo, é livre para ser espontâneo, livre para ser si mesmo no relacionamento. É isso que eu tô querendo dizer. Um dia, uma pessoa falou assim para mim, inclusive hoje a gente recebeu alguns comentários nesse sentido. Olha, eu tenho o dedo podre para escolher namorado, só me aparece traste. Tudo bem. Tem uma, tem uma coisa que eu aprendi há alguns anos que ajuda a enxergar essa situação um pouco diferente, tá? E essa história é muito rápida também. E por que eu tô contando histórias? Para que o cérebro não ofereça tanta resistência e a gente consiga conversar de coração para coração. Eu aqui como uma alma falando para outra alma, de coração para coração. Então, uma história muito rápida. Havia uma cidade onde tinha várias luzinhas. Luzinhas mesmo, luzes, sabe? Só que eram luzinhas, pequenas luzes. E nessa cidade de luzinhas, tinha as luzes adultas, e tinha as luzes idosas, e tinha as luzes criancinha. E aí um dia uma luz criancinha, o Luzinha, chegou no pai, na mãe dele, e falou o seguinte: olha, por que que tem uma região que eu consigo enxergar longe daqui, que é tudo escuro? Aí os pais falaram: não vá para lá, lá é tudo escuro mesmo. Não, a gente não vai para lá porque lá é muito perigoso. Lá só tem o que não presta. Aí o Luzinha queria muito ver o que que tinha ali. Ele queria muito ir para aquela região. E aí ele fez uma malinha e aí ele começou a se encaminhar para aquela direção. E ele andava, 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 e ele não via, ele não via onde estava escuro ali. Cadê a escuridão? Ele não via. Será que ele tinha se perdido? E ele continuou andando, 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 e não chegou a esse lugar de escuridão. Aí ele desistiu e voltou para casa e falou para os pais: olha, eu fui a tal lugar que era, vocês falaram que era escuro, mas eu não encontrei, eu acho que eu me perdi. E aí os pais falaram assim para ele: não é que você se perdeu, você levou, você levou a sua luz para lá, e aí você iluminou aquele lugar. Da mesma forma, às vezes nós achamos que o outro precisa ser isso, precisa fazer aquilo, para um relacionamento ficar bacana, para a gente ter felicidade no relacionamento. E isso rivaliza a serenidade, isso rivaliza o equilíbrio do relacionamento, faz uma queda de braço no relacionamento. Achar que o outro tem que fazer alguma coisa para que nós nos sintamos bem. Mas na maior parte das vezes nós descobrimos que quando nós fazemos algo de nós para o outro, se nós efetivamente queremos aquela pessoa na nossa vida, tá? Nós descobrimos que o outro começa a brilhar também pra gente. E isso é recíproco, isso é contagiante, tá certo? Isso se naturalmente você ainda tiver interesse nessa pessoa, tá? É o que eu tô querendo dizer. E como é que eu posso apresentar isso pra vocês de uma outra forma, uma forma que aconteceu comigo, na prática, tá? Há alguns anos, vou beber um gole de água, só um instante, por favor.
há alguns anos, há uns 10 anos, pouco mais de 10 anos, 12, 13 anos. É, isso deve estar imaginando a minha idade, né? Disfarço bem, né? Há uns 12 ou 13 anos, eu estava passando por um momento de um relacionamento muito difícil. E estava achando que nenhum relacionamento mais serviria para mim, que era amar era sofrer, por assim dizer. Então eu não queria saber de amar. E era um momento da minha vida em que eu estava ralado, quase não tinha mais dinheiro, enfim, estava arruinado em diversas formas possíveis. E eu entrei numa livraria e tinha um livro lá que me chamou a atenção. Eu abri esse livro aleatoriamente e eu lembro do capítulo que eu li até hoje. Naquele dia em que eu li, eu não pude comprar o livro, mas mais tarde eu pude, aí eu voltei à loja e comprei. Eu li esse capítulo tantas vezes que eu lembro até qual é o número dele e qual é o nome do livro. O livro se chama O Domínio do Amor. E o capítulo é o capítulo 3. Eu não li esse capítulo hoje, a última vez que eu li esse capítulo foi há uns 4 ou 5 anos. Para você ver que ainda é uma coisa viva na minha cabeça. E eu li esse capítulo várias vezes. Nesse capítulo, o capítulo 3, falava sobre um homem que parou de acreditar no amor. E por que que isso daí aconteceu? A história não fala. Só fala que era um homem que não acreditava mais no amor. E ele sentava-se numa praça, no banco de uma praça, para ficar lendo. Um dado dia, uma mulher sentou-se no mesmo banco que ele. E isso passou a se repetir vários dias. E aí um começou a fazer amizade com o outro, um passou a sentir falta quando o outro não vinha. E aí eles passaram a marcar de fazer mais leitura juntos, se encontrarem mais vezes, só para ficar um do lado do outro. Um começou a gostar do outro. Isso foi crescendo, isso foi crescendo. Aí um dia, esse homem foi fazer um passeio com essa mulher, eles foram viajar juntos, e aí estavam na casa, numa casa onde eles estavam, e era de noite, era uma lua cheia e era o céu estrelado. E ele achou naquele céu maravilhoso a estrela mais brilhante que ele pôde encontrar. Ele trouxe aquela estrela mais próximo do coração possível dele, aquela estrela se fundiu ao coração dele, e ele entregou aquela estrela coração para a mulher, falando para a mulher que ele a amava, e entregou o coração dele na mão dela, aquele coração estrela na mão dela. Era de vidro, era muito delicado, era vidro. Ela ficou assustada quando ela recebeu aquela estrela coração, porque ela também tinha dificuldade em amar. Ouça isso com atenção, ela também tinha dificuldade em amar. E aí ela não sabendo o que fazer com aquela estrela coração, ela tremeu e deixou a estrela cair no chão estilhaçando-se em milhões de pedaços. E aquele cara voltou a ser um cara que não acreditava no amor. E ela passou a ser uma pessoa frustrada, acreditando talvez que também o amor não fosse para ela. Às vezes nós achamos que só nós temos medo, só nós passamos por experiências difíceis. No entanto, o nosso parceiro ou a nossa parceira, ou quem nós fomos encontrar, também tem os medos dele, também tem os medos dela. Quando nós entramos em um relacionamento, às vezes sem perceber, nós queremos que o outro nos cure, nós queremos que o outro nos alise, nos proteja, não nos faça mal algum, seja o parceiro ou a parceira que tenha 100% de todas as qualidades possíveis e imagináveis. Só que ele ou ela também sofreu, ele ou ela também tem medo. Só que em alguma medida, para ele ou para ela, o amor, por assim dizer, fala mais alto. E o preço que ele ou ela pagou é estar ali, à disposição para entrar em um novo relacionamento. É isso que essa história procura traduzir. E isso é uma oportunidade, um momento que seja. E às vezes um momento de medo tira a gente daquele caminho. É isso que eu queria deixar aqui apresentado para você com essa breve história. De modo que em um relacionamento, em oposição a fazer queda de braço, certo? Em oposição a fazer queda de braço, as mãos deveriam entrelaçar os dedos, e para as mãos entrelaçarem os dedos é como se fossem cartas de baralho. Você já deve ter feito castelo de cartas alguma vez? Eu fazia bastante quando eu era pequeno, me divertia muito com isso. No castelo de cartas, uma carta não sobrecarrega a outra. Cada carta colabora com a sua metade. Se uma carta faz mais peso sobre a outra, se uma carta se sobrepõe à outra, as duas cartas desmoronam. No relacionamento é a mesma coisa. Isso é uma forma da queda de braço se manifestar no relacionamento, da queda de braço se manifestar no amor. Então, às vezes nós queremos controlar o parceiro, às vezes nós temos medo disso e daquilo, e isso faz com que o equilíbrio das cartas seja rompido e o relacionamento se dissolve. E às vezes a gente acha que tem dedo podre para amar, só acha parceiro ou parceira ruim, essas coisas assim.
mas o equilíbrio das cartas. O equilíbrio da carta se dá em duas medidas. Você com você mesmo, você se conhece. Você sabe o que você quer em um relacionamento. E você sabe o que você tem a oferecer de você para um relacionamento. E ao mesmo tempo, aqui é o segundo componente, a outra carta, ela também se conhece, ela também sabe o que ela espera de um relacionamento. Isso é um relacionamento maduro, um relacionamento saudável, equilibrado. Aí você fala, tudo bem, agora que eu sei isso, eu gostaria de poder aplicar isso na minha vida. Porque eu mereço amar de novo, é por isso que eu estou assistindo aqui isso tudo. E eu quero te dar um passo para você aplicar isso imediatamente. Não é para você ver o vídeo e deixar na gaveta apenas imaginar o que eu vou te apresentar aqui. É para você de fato colocar isso em prática. Geralmente, quando eu faço os meus vídeos, eu faço empolgado pra caramba, etc e tal. Só que aqui eu tô falando com pausa e com suavidade, porque esse é um assunto que exige muita delicadeza e muito carinho, acolhimento, proteção, sinceridade, enfim. Como eu falei pra vocês, é uma alma tocando o trauma. E o exercício, o pequeno passo que eu quero te apresentar, é justamente para que você possa tocar a sua própria alma. E ao mesmo tempo, quando você encontrar alguém, você reconheça esse alguém. Porque tem coisas, meu amigo, minha amiga, que quando nós sabemos o que queremos, quando há pessoas, elementos, coisas, enfim, que nós sabemos o que queremos, e seja qual for o disfarce que tiver ali, você sabe identificar. Disfarce que eu falo é, a pessoa pode ser alta, pode ser baixa, pode ser gordinha, pode ser magra, pode ser de uma cor X, de uma cor Y, pode ser careca, pode ser cabeludo. Esse é o disfarce. É o que você vê do lado de fora, por assim dizer, é as palavras que você ouve, por assim dizer. Mas quando você sabe o que você está procurando, você sabe reconhecer o outro. Você sabe reconhecer a outra pessoa que está ali na sua frente. Você sabe o que vai encontrar. Não tem disfarce que vai ficar no seu caminho. Então, às vezes, nós pensamos que o nosso parceiro ideal, nossa parceira ideal, tem que ter, sei lá, vai um cabelão, tem que ter um corpãozão, tem que ter X de altura, tem que ter isso. Isso é disfarce. Isso é disfarce. Isso é só aparência, por assim dizer. É que eu não gosto muito dessa palavra. Aparência é uma palavra boa. Disfarce é o que engana a gente. Pode enganar para bem, pode enganar para o mal. Mas em queda de braços de relacionamento, nesse ponto específico, engana para o mal. E como é que você pode tirar esse véu de disfarce? Você enxergar de fato o parceiro ideal e ser o seu parceiro ideal? Como é que você faz isso? Eu vou te falar aqui três coisas para você fazer imediatamente, tá? Isso aqui é um exercício de papum, tá? Eu vou falar. Você não precisa escrever, você não precisa fazer nada. Eu vou falar. Você aí, onde você estiver, você vai falar também. Não precisa escrever, só fala aí com você. E se você não estiver podendo falar, fala mentalmente, ouve a sua própria voz, tá? Primeira coisa que eu quero te falar, são três coisas, tá? Primeira coisa, você vai dizer para você mesmo, eu quero amar, mas... Qual que é o mas seu aqui? Eu quero amar, mas eu me sinto feio, mas eu me sinto velho, mas eu me sinto magro, gordo, mas eu me sinto fracassado, mas eu fui traído, mas eu fui traída, mas eu não confio em ninguém, mas eu não sou bom bastante. Qual é o seu mas? Vai fazer isso três vezes. Eu quero amar, mas vai dizer o seu mas. Eu quero amar, mas e vai dizer o seu mas. Eu quero amar, mas e vai dizer o seu último mas. São só três que eu te pedi. Legal. Parabéns, já fez. Tá joia. Agora, segunda parte do exercício. Imagina que esses mas que você relacionou funcionem como se fossem bolas de ferro que te impedem de amar de novo em efetivo. Com o passar dos anos, você acha que esses mas vão melhorar? Vão agravar? Vai piorar? Conforme o tempo passar, você vai se sentir menos velho, por exemplo, se esse é o motivo que te impede? Digamos que você tem hoje 40 anos, 50 anos. Quando você tiver 80, você vai desejar ter 50 e ter amado agora. Tá entendendo? Às vezes você pensa, mas eu sou viúvo, mas eu sou viúva. Não, nós estamos viúvos ou nós estamos viúvas. É errado amar de novo? Será que eu devo ficar sozinho pro resto da minha vida? Se fosse ao contrário, você iria querer que o seu parceiro que tivesse ficado, sua parceira que tivesse ficado, você não iria querer que ele ou que ela tivesse a chance de ser feliz de novo no amor? Da mesma forma você, por que com você seria diferente?
Então, esses mas que nós temos, quanto mais o tempo passa, mais eles vão se agravando em volta. Qual é a pessoa que eu gostaria de ficar? Eu vou só enxergando e o tempo vai passando, o tempo vai passando. E chega uma hora que o tempo passa e ele nunca mais volta, entende? E aquela pessoa passou, foi morar em outra cidade, casou-se, talvez até tenha filhos, enfim, mas estava na sua mão em alguma medida falar com aquela pessoa, tomar alguma atitude. Talvez você fale, mas eu já falei, Ulisses, eu já falei. Ele ou ela sabe que eu gosto, mas ele ou ela não tomou, não falou nada, não fez nada. Tudo bem, mas existem formas e formas de falar. Quando você sabe o que você está procurando, quando você se conhece, você fala de um jeito e a outra pessoa sente aquela energia que você está mandando para ela. É isso que eu estou querendo dizer. E agora vem a terceira parte do exercício. E essa parte vai demandar, de fato, que você escreva, tá? Papel, caneta, guardanapo, papel de pão, mas escreve, tá? E não deixa para fazer depois, faz agora que você está assistindo aqui, aproveita enquanto está quente, tá? O que você vai escrever? Uma lista de qualidades que você gostaria que o seu parceiro ideal tivesse. Qualidades que eu falo não são qualidades do tipo cor dos olhos, disfarce, por assim dizer, como a gente falou aqui, cor do cabelo, tipo do nariz, não é isso que eu tô falando para você escrever. São qualidades. Qualidades é, vai me levar café na cama? Não vai? Vai vestir meu pé quando tiver frio? Eu vou dormir sem meia, vou acordar com meia? Qualidades você vai escrevendo. Essa pessoa vai estar presente para você como? Vai buscar os seus filhos na escola? Vai te ver no trabalho? Vai chegar ao portão da sua casa? Para te deixar um presente que seja, só para deixar um oi? Enfim, mas só para ela mostrar que ela está presente para você. Anota as qualidades que você vai relacionando no parceiro ideal. Todas as qualidades que você quiser. Mesmo que você fale, isso é impossível, esquece isso de é impossível. Se você tem o direito de sonhar, lembra daquela história, que pai que o filho pedindo uma pedra vai dar um peixe, que pedindo um peixe vai dar uma pedra? É a mesma coisa. É, se você tem o direito de sonhar, você tem, em alguma medida, o direito de realizar. Começa primeiro aqui. É isso que eu estou querendo dizer. Então escreve num papel. Faz essa lista de qualidades do seu parceiro ideal. Faça isso com carinho. E imagina que talvez exista uma outra pessoa assistindo esse vídeo, ou de alguma forma, por intuição que seja, fazendo também uma lista de qualidades que ele ou ela quer ter numa parceira ou num parceiro ideal. Não seria muito bacana se você também fizesse isso, e aí a ponte se fechasse? Entende o que eu estou querendo dizer? Depois que você fizer essa lista de qualidades com muito amor, muito carinho, veneração e respeito, eh, você faz uma ponderação no seguinte sentido: quais dessas qualidades eu tenho? Digamos que você tenha falado que a pessoa deveria te levar, volta e meia, um agrado que fosse ao portão de casa, deveria te encontrar quando você saísse do trabalho, deveria ligar para você quando começasse o dia para te dar bom dia. Mas quantas dessas qualidades você também tem? Porque sabendo que os iguais se atraem, que tipo de igual você vai trazer ou está atraindo, está trazendo para si mesmo ou para si mesma? Quais são as qualidades que você identifica que você também tenha nas qualidades que você relacionou para o seu parceiro ideal ter? Quando você faz isso, você consegue ver que tipo de parceiro você é hoje e que tipo de parceiro você tem hoje ou pode ter. Então, segunda coisa que dá para derivar disso daqui é o seguinte: qual dessas qualidades eu posso priorizar para trabalhar agora, para desenvolver agora, para que eu também tenha? E assim como os iguais se atraem, eu vou poder atrair também uma pessoa que tem essa qualidade que eu estou buscando, porque eu vou ter desenvolvido ela, e os iguais se atraem. Essa é a lição que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se vocês quiserem deixar um comentário para um próximo tema, fiquem à vontade. A gente já tem vários temas sugeridos, pelos quais eu sou muito grato. Vocês participam pra caramba, mandando mensagem no privado também. Enfim, fiquem à vontade. Eu acompanho tudo. Enfim, a gente está sempre junto. Enfim, e é isso. É isso. Fico muito feliz. Gratidão e um grande abraço, uma ótima noite. E é isso. Tchau, tchau.